A história começa com uma cena bem tranquila. Uma mulher linda nadando em uma piscina, tudo bem cinematográfico. Mas logo a cena muda e a gente conhece o nosso protagonista, Mark, um adolescente no último ano do ensino médio. Ele está voltando para casa com seu melhor amigo, o Walter, quando eles cruzam com duas mulheres mais velhas. Walter, como sempre, tenta dar uma cantada, mas as mulheres nem dão bola e seguem o caminho delas. Chegando em casa, Mark é surpreendido com uma festa de 18 anos organizada pela sua mãe, Tânia. Ela fez tudo com muito carinho, típico de mãe superprotetora. E adivinha quem tá na festa? A Melanie, a crush de infância do Mark. Ele quase desmaia quando a vê. Em um momento meio inusitado, ele encontra a Melanie no banheiro se preparando para a piscina, e ela pede ajuda para amarrar o biquíni. Ele, claro, todo nervoso, aceita. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, quem aparece? Tânia, a mãe coruja, que não perde tempo e amarra o biquíni da menina ela mesma, estragando o momento do menino. Depois, Mark fica ali só admirando a Melanie nadar, todo bobo, quando o Randy, colega de trabalho da mãe dele e que tem uma queda por ela, aparece puxando papo. Randy se oferece para ajudar Mark em qualquer coisa que ele precisar. Walter, vendo a oportunidade, já manda a real. Se o Mark quiser ficar com a Melanie, precisa dar um jeito de tirar a mãe de casa para poder fazer uma festa decente. Acontece que Mark é filho único e o pai dele morreu quando ele ainda era pequeno, então dá para entender por que a mãe é tão grudada. Mesmo assim, ele tem uma ideia. Liga pro tal do Randy e combina um jantar com a mãe no dia seguinte, tudo para deixar a casa livre. Chega a noite e, com a Tânia fora, rola a tão esperada festinha. Walter logo começa a ficar com a amiga da Melanie, enquanto Mark, como sempre, tá só ali, calado, do lado da crush, todo sem saber o que fazer. Mas mal a festa engrena, aparece um diácono na porta convidando para um estudo bíblico. Sim, estudo bíblico no meio da festinha. E por quê? Porque a própria Tânia pediu para ele passar lá e cuidar do filhinho. No dia seguinte, a mãe pede para Mark ir até a loja de material de construção comprar umas coisas. Lá ele conhece Carissa, uma mulher mais velha que o confunde com um funcionário. Mesmo dizendo que não trabalha ali, ele ajuda e até explica direitinho o produto. Rola aquele clima estranho, ele fica encarando ela enquanto ela vai embora. E do lado de fora, ela convida o Mark para ajudar a instalar um chuveiro na casa dela. No começo ele fica meio em dúvida, afinal, tinha prometido voltar e ajudar a mãe, mas ela oferece uma graninha, e aí ele topa. Na casa da Carissa, Mark instala o chuveiro e avisa que está pronto. É aí que o negócio começa a esquentar. Ela tira o roupão e diz que precisa testar o chuveiro, e pergunta se ele quer testar com ela. Mark fica nervosíssimo, mas acaba topando, tira a camisa e entra no chuveiro com ela. E não para por aí. Os dois acabam acasalando várias vezes naquele dia em todos os cantos possíveis da casa. Cozinha, quarto, banheiro, é fogo para todo lado. Quando Mark volta para casa, ele tá radiante e a mãe percebe logo que tem alguma coisa diferente. Mais tarde, ele conta tudo pro Walter, que mal acredita na história. Naquela noite, Tânia percebe que o filho tá se arrumando demais e pergunta se vai sair com a Melanie. Mark desconversa e diz que é com outra pessoa. No tal encontro, ele fala sobre um aplicativo que está desenvolvendo, e a Carissa comenta que tem um amigo na Intel que poderia se interessar. Mark se empolga, mas aí ela diz que para ajudá-lo vai querer algo em troca, e sussurra no ouvido dele, deixando tudo bem no ar. Ela vai ao banheiro, e nesse momento, um cara estranho se aproxima e avisa Mark para cair fora enquanto pode, mas ele ignora. Quando Carissa volta, os dois vão para a casa dela de novo, e lá ele dorme com ela mais uma vez. No dia seguinte, Tânia dá um esporro no filho porque ele sumiu e nem deu notícias. Diz que ele anda diferente e está preocupada. Mark só diz que talvez nem volte para jantar e continua vendo Carissa cada vez mais. Ele descobre que ela é rica porque herdou tudo do marido, que morreu há 5 anos. Eles até acasalam na beira da piscina, depois que ele passa um pouco de loção nela. Uma noite, enquanto Mark está no banho, a mãe resolve fuçar o celular dele. Descobre o nome da mulher misteriosa, Carissa. Aí, a câmera corta para Carissa quebrando o espelho depois de tomar uns comprimidos, claramente com algum parafuso solto. E aí vem a surpresa. Carissa aparece na casa de Mark, deixando tanto ele quanto a mãe chocados. Tânia fica de queixo caído ao perceber que Carissa tem praticamente a mesma idade que ela. No jantar, o clima é um gelo. Aí Carissa comenta sobre o app do Mark e diz que talvez ele nem precise ir para a faculdade. Tânia surta.
Ela diz que o filho tem uma bolsa em Princeton e que não vai jogar isso fora por causa de um caso. As duas batem boca e Carissa solta que Mark já não é mais um garotinho. Tanya se irrita, xinga a mulher e Carissa vai embora ofendida. Mark tenta se desculpar e ela rebate que um homem de verdade toma suas próprias decisões e não pede permissão para a mamãe. Enquanto Tanya diz que vai dar uma lição no filho quando ele voltar, ela vê os dois indo embora juntos. E aí vem uma das cenas mais bizarras. Carissa algema Mark na borda da piscina. E sim, eles acasalam ali mesmo. No dia seguinte, Tanya pesquisa sobre Carissa e descobre que ela também é viúva. O marido dela era um senhor muito rico. Tanya resolve ir até a casa da rival para tentar uma conversa. Ela diz que entende o que Carissa está passando, afinal também perdeu o marido. Mas Carissa não quer saber. Chama Tanya de patética e fecha a porta na cara dela. Tanya ainda tenta dizer que um dia Mark vai acordar e deixá-la, mas Carissa simplesmente ignora. Depois disso, Carissa convida Mark para morar com ela. Ele fica meio dividido porque diz que a mãe ainda precisa dele e que em um mês ele já vai embora para a faculdade. A mulher se irrita e diz para ele ir embora. Enquanto isso, Tanya conversa com Randy, dizendo o quanto está preocupada. Randy, num papo bem, deixa o menino viver, diz que Mark precisa cometer seus próprios erros. Tanya acha isso um absurdo, afinal, para ela, Carissa é completamente louca. É aí que Randy menciona a Melanie, aquela da festinha, e Tanya tem uma ideia. Ela chama a Melanie para ir lá em casa. Mark está numa videochamada com Carissa tentando pedir desculpas, quando a mãe grita chamando ele. Ele desce e vê a Melanie, fica todo animado. Volta para a videochamada e diz para Carissa que não vai poder ir naquele dia, vai ver ela amanhã. Carissa fica furiosa. Depois do almoço, Tanya meio que empurra os dois para saírem juntos, dizendo para aproveitarem bastante. Mark fica meio sem jeito, mas Melanie acha graça. Eles saem para tomar sorvete e conversam a noite toda. Acabam se beijando. Mal sabem eles que Carissa está observando de longe. Quando Melanie vai embora, Carissa aparece do nada, por trás do carro dela, segurando uma faca. Ela encosta bem perto do rosto de Melanie e diz que o Mark é dela e que é melhor a menina sumir. E para deixar a mensagem bem clara, ela faz um corte no rosto da garota. No dia seguinte, Mark tenta ligar para Melanie o tempo todo, mas ela não atende. Ele conta tudo pro Walter e diz que quer terminar com a Carissa, porque agora ele quer mesmo é ficar com a Melanie. Mais tarde, naquele mesmo dia, o Walter, sempre metido, decide ir até a casa da Carissa. Ele quer dar o recado de que o Mark quer terminar tudo com ela. Mas, como é folgado, ele tenta se aproveitar da situação, começa a dar em cima dela e até se oferece como substituto. Só que Carissa, que já não bate bem a cabeça, não gosta nada da ousadia. Ela simplesmente saca uma faca, deixando o clima pesadíssimo. Enquanto isso, o Mark finalmente consegue fazer uma chamada de vídeo com a Melanie. Só que tem algo estranho. A imagem tá escura, mal dá pra ver o rosto dela. Melanie fala que eles não podem mais se ver. Mark tenta entender o motivo, mas ela simplesmente desliga na cara dele. E aí, adivinha quem liga? Isso mesmo, Carissa. Ela diz que o tal amigo dela da Intel quer se reunir com o Mark para discutir o app que ele está desenvolvendo. Mark vai até o encontro e o executivo até curte a ideia do aplicativo. Mas, tem um porém. Outra empresa já lançou algo parecido. Mesmo assim, ele oferece a Mark um emprego quando ele estiver pronto. Uma baita oportunidade. Só que Carissa já se mete de novo, dizendo que Mark devia aceitar o emprego agora e desistir da faculdade. Aí Mark resolve se impor pela primeira vez e diz que não quer mais ajuda dela, que quer ser dono das próprias escolhas. Mas Carissa, em vez de aceitar o não, pega uma garrafa e pá, acerta o Mark que apaga na hora. Enquanto isso, a mãe do Mark, a Tanya, já está em pânico porque o filho sumiu e não dá sinal de vida há mais de um dia. Ela tenta ligar para o Walter, mas ele também não atende. Aí o negócio vai ficando mais tenso. Mark acorda, só que está amarrado dentro de uma sauna. E aí a Carissa solta a bomba. Diz que fez a mesma coisa com o ex-marido. Antes de sair, ela ainda dá uma queimada nele com uma barra de ferro. Sim, o nível de loucura está altíssimo. Tanya, completamente desesperada, pede ajuda para o Randy, mas ele só serve para ocupar espaço. Inútil total. E como se não bastasse, a Carissa manda uma mensagem fingindo ser o Mark, para despistar a mãe dele. Tanya então vai até a casa da Carissa, que a recebe toda cínica.
Ela entrega um par de algemas e diz que, se quiser ver o filho, vai ter que se algemar. A mulher obedece e é levada até o Mark, que ainda está preso. Carissa deixa uma arma e joga a decisão no colo da mãe. Ou ela atira no próprio filho, ou nela mesma. Clima de filme de terror psicológico. Enquanto isso, Randy começa a desconfiar de verdade e resolve procurar Tanya. Já na sauna, o tempo vai passando, e Mark e a mãe começam a ficar tontos por causa do calor. Tanya chega ao ponto de quase se matar para salvar o filho, mas então tem uma ideia. Ela engana a Carissa fingindo estar morta. Quando Carissa abre a porta para verificar, Tanya a surpreende com uma pedrada, e as duas caem na porrada. Tanya consegue segurar a cabeça da Carissa nas pedras quentes da sauna até ela desmaiar. Mãe é mãe, né? Mark e Tanya tentam fugir, mas Carissa acorda e vai atrás deles, transtornada. No momento em que parece que vai acontecer uma tragédia, Randy aparece e, surpresa, é ele quem enfia uma barra de ferro nas costas da Carissa, salvando mãe e filho. Ainda por cima, encontra o Walter amarrado e escondido dentro de uma lixeira. Sim, a Carissa estava surtada nesse nível. Um mês depois, a vida volta ao normal. Mark se prepara para ir para a faculdade e, para surpresa geral, a Melanie vai junto com ele. Tanya finalmente aceita que o filho cresceu, se despede dele, toda emocionada, e deixa ele viver a própria vida. Ah, e o Walter? Ele aparece de novo no fim, só que dessa vez com uma nova namorada. E pasmem, é uma senhora rica, viúva e cheia da grana. Parece que ele também achou o próprio final feliz, do jeitinho dele. E é isso, galera. Esse foi o resumo do filme. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, se cuidem e valeu!